Boa noite. Boa noite. Meu Deus, quando eu coloco esse título de Mencionou Você, entra muita gente na hora que eu entro. Eu vou sempre colocar esse Mencionou Você. Oi, Mana. Oi, Pati. Boa noite, Felipe. Boa noite, Amanda. Quando eu coloco Mencionou Vocês, vocês vêm correndo, né? Achando que eu tô falando alguma coisa. Mas não sou eu que vou mencionar vocês, é o Espírito Santo que menciona, daí não tô mentindo. Boa noite, boa noite. Esse Mencionou Você é muito bom. Vocês vêm tudo curioso ver o que é. Boa noite, gente, boa noite. Vamos começar. A palavra de hoje, eu ia até postar um story agora há pouco, porque eu tava agora lendo e meditando e orando. Eu fico aqui no quarto me preparando, né, pra live. E eu comecei a chorar. E eu ia até postar que a live nem tinha começado ainda. E eu já tava emocionada e sentindo muito o Espírito Santo aqui. Mas eu preferi deixar e falar pra vocês que estão aqui agora que Deus, ele tocou muito no meu coração nessa palavra que eu vou trazer hoje, porque é uma palavra para todos nós. Não importa se tá começando na fé agora, se já tá há anos caminhando com Deus. Não importa o nível de intimidade que tenha com Jesus, ou até se nunca ouviu falar de Deus, se nunca ouviu falar sobre nada relacionado à Bíblia, essa palavra é para todos nós. E eu queria falar com vocês. A palavra de hoje está em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 26. Eu vou anotar aqui. Mateus 18, do 26 ao 35. Quem tá entrando aí porque eu mencionei, pode ficar. Porque se entrou, é porque Deus quer falar com vocês alguma coisa. Mas Mateus 18, 23... eu coloquei 26 a 23. Peraí, como que eu tiro aqui? Mateus 18, 23 a 35. Dá tempo de vocês procurarem aí, tá vendo? Se alguém tiver com Bíblia, pode abrir. É isso, Mateus 18, do 23 ao 35. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele como pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, a sua esposa e seus filhos, e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele devia 10.000 denários. E ele saiu e encontrou um servo dele que devia 100. E lançando mão dele, tomou pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo aos seus pés,
pediu-lhe dizendo: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando, disse-lhe: servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu, igualmente, ter compaixão de teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoaste cada um as ofensas do seu irmão. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigada, Pai, por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por estar mais uma vez aqui na Tua presença. Obrigada, Senhor, por essa live que tem abençoado a vida de tantos dos Teus filhos, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que entrou aqui nessa live, de cada pessoa que está aqui, Senhor, com um coração sensível, disposto a ouvir a Tua palavra, Pai. E o que eu te peço, Senhor, é que o Teu Espírito Santo comece a agir nesse momento. Comece a entrar, Senhor, em cada lugar onde essas pessoas estão, Senhor. Espírito Santo, entra na casa, Senhor, no quarto, no trabalho, no carro. Não importa onde eles estejam, Senhor, mas o que eu te peço é que Tu possa fluir através da minha voz e invadir, Pai, o lugar onde cada um que está aqui está. Senhor, que a Tua voz seja audível aqui nesse lugar, Pai. Que os corações estejam dispostos a ouvir e a obedecer, Senhor, tudo o que será falado aqui nessa noite. Senhor, eu te peço no nome de Jesus que Tu me use nessa noite, Pai, para anunciar a Tua palavra, Senhor, para que eu seja uma boca de Deus aqui na terra e para que Tu alcance, Senhor, o coração de quem Tu queres nessa noite. Eu sei, Pai, que tem pessoas aqui que o Senhor tem me usado para falar o coração delas. E eu creio, Senhor, que nessa noite será uma noite de cura, de transformação, uma noite onde haverá mudança de rota, de caminho, Senhor. Eu creio de todo o meu coração que se o Senhor estiver aqui, que se o Senhor agir nesse lugar, mentes podem ser transformadas, Senhor. Casamentos podem ser restaurados, parcerias podem ser retomadas. Senhor, corações podem ser despedaçados, Senhor. E Teu anjo, a Tua mão pode vir curar cada uma ferida de cada coração que está aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela Tua presença, eu te agradeço, Senhor, pelo que Tu vai fazer aqui nessa noite. E te peço, Espírito Santo, que Tu permaneça aqui durante todo o tempo, que Tu guie as minhas palavras, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que Tu impeça, Pai, qualquer espírito de distração, de contenda, de sono, de humilhação, Senhor, aqui nessa live. Em nome de Jesus, Pai, que somente o Teu Espírito Santo age aqui, que somente a Tua presença seja sentida nesse lugar, porque tudo isso é para glorificar o Teu nome, para levantar, para honrar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, obrigada por essa noite. Amém. E então Deus colocou essa palavra no meu coração hoje, porque graças a Deus a gente tem passado uma temporada de alegria. Graças ao temor que a gente tem pelo Senhor, hoje Ele tem nos abençoado e, na verdade, é fruto de uma semeadura de muito tempo. É fruto de renúncias, é fruto de uma entrega e de um coração genuíno diante de Deus. Então, hoje, a gente tem passado por um momento de muita alegria. Deus tem honrado e levantado a vida do Bruno de uma forma sobrenatural, de uma forma que a gente não consegue explicar. É somente o agir de Deus. Tudo que vocês têm visto, nesses últimos dias, o Gol, na verdade, ele é um
como que eu posso falar? É um carinho de Deus, perto de tudo que Ele tem feito nos nossos corações, no nosso interior. E o nome do Bruno ser exaltado dessa forma, a gente sabe que é fruto de uma promessa que um dia Deus fez e que a gente caminhou até aqui em cima dessa palavra que o Senhor lançou. Então a gente tem passado por um momento de muita alegria e não sabia que ele estava aqui na live. Mas é isso, a gente tem é fruto de muita renúncia, é fruto de muita entrega, de muita oração, de muito joelho no chão, é fruto de uma vida de obediência diante de Deus. Então é fruto de um secreto que hoje Deus está honrando para que todos possam ver. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje hoje eu tô muito tocada aqui, eu tava orando e Deus, Ele falou muito forte no meu coração. E eu queria que a gente refletisse hoje sobre se hoje fosse o último dia das nossas vidas, se hoje fosse o seu último dia, se hoje fosse a última oportunidade de você estar aqui na Terra, como que seria a sua noite? Se você soubesse que hoje seria a sua última refeição, o que você comeria? Se você soubesse que hoje seria a sua última conversa com alguém, o que você conversaria? Se você soubesse que hoje seria a sua última oportunidade de estar diante de alguém que você ama, como que você agiria? E é difícil falar sobre perdão. Não é um tema fácil de abordar, não é um tema fácil de trazer, porque, na verdade, as pessoas querem a bênção, as pessoas querem ser felizes, as pessoas querem ser prósperas, as pessoas querem ser bem-aventuradas e as pessoas querem Deus porque um dia alguém falou assim: ei, vem pro caminho de Deus porque Ele vai te dar alegria, porque Ele vai te dar um trabalho, porque Ele vai te dar um marido. Vem pro caminho de Deus porque aqui você vai ter alegria, vai ter felicidade. Então vem pro caminho de Deus porque Deus, Ele vai te dar tudo isso. E na verdade Deus, Ele pode dar tudo isso porque na verdade Deus, Ele é isso, Ele é o amor, Ele é a prosperidade. Deus, ele faz muito além do que a gente pode pensar, sonhar, imaginar. Deus faz além do que os nossos olhos podem ver, do que os nossos ouvidos podem ouvir, e muito além do que jamais penetrou no nosso coração. Então Ele pode sim, mas quando a gente vai falar de perdão, a pessoa fecha o coração. Quando Deus chama para um lugar de perdão, daí não. Deus, eu só quero que você faça, eu só quero que você me abençoe, eu só quero que o Senhor haja na minha vida, mas perdoar, aí eu não consigo. Perdoar é muito difícil para mim. Deus, tu não sabe o que aquela pessoa fez para mim, então assim, me pede qualquer coisa, mas perdoar não dá. E talvez o que fizeram pra você pode ter sido grave demais. Talvez você possa estar falando assim: lá vem falar de perdão de novo. Só que ela não tem noção do que eu passei. Deus, tu viu o que aconteceu e é imperdoável isso. Então, o perdão é uma palavra que tem dificuldade de entrar no nosso coração. E aí, eu estava estudando sobre trazer uma palavra de salvação. E o que eu queria era falar sobre salvação. E Deus, Ele me levou para esse lugar de perdão. E eu não conseguia entender porque eu não conseguia fugir dessa palavra de perdão hoje. E aí eu entendi que é impossível que nós estejamos preparados
para os últimos dias, que nós estejamos preparados para a salvação, que nós estejamos preparados para a eternidade, se o nosso coração não estiver lavado diante de Jesus. Se o nosso coração não estiver disposto a ser um coração perdoável e a ser um coração que perdoa, um coração que pede perdão, é impossível que nós estejamos preparados se a gente não falar sobre o perdão. E Deus, Ele tá aqui nessa noite para nos trazer alegria, para nos trazer conforto, mas também para nos trazer confronto, também para nos exortar, também para nos fazer abrir os olhos para algumas atitudes que a gente vem tendo. Jesus, Ele quer mais do que te trazer alegria, quer mais do que te trazer um emprego, quer mais do que te dar todos os bens que Ele pode te dar. Jesus, Ele quer nos purificar de toda a amargura. Jesus, Ele veio para que a gente fosse transformados pela palavra de Deus. E o perdão, ele, mais do que um ato, perdão, ele é um exercício e uma necessidade. Porque a gente não precisa ter vontade de perdoar. É assim como a fé. Não é um sentimento. Agora eu senti vontade de perdoar. Agora eu senti vontade de ter fé. O perdão, ele é uma necessidade e um mandamento que Jesus nos deixou. O perdão, ele libera outras pessoas para viverem o propósito delas e ele nos libera para que a gente possa viver o nosso propósito. O perdão, ele é um exercício diário, porque tem vezes que você perdoa alguém e no outro dia Satanás lança dardos e daí você não quer mais perdoar no outro dia. E aí você tem que perdoar de novo. Você tem que perdoar de novo e tem que perdoar de novo, porque é um exercício diário. E quem precisa de perdão, muitas vezes mais do que a outra pessoa, somos nós mesmos. E se não há perdão, não há testemunho da glória de Deus. A gente não perdoa porque a gente é bom. A gente não perdoa porque a gente sabe perdoar. A gente perdoa porque Deus é bom. A gente perdoa porque um dia Deus nos perdoou. E quando Deus nos escolheu, Ele jogou no mar do esquecimento todos os nossos pecados e as nossas falhas. E todo lugar que existe perdão, existe a manifestação da glória de Deus. E eu já faço a live há bastante tempo, eu já falei sobre isso. E hoje Deus, Ele me deu a confirmação de trazer esse testemunho para vocês. E eu vou compartilhar com vocês um pedaço da nossa história. E que hoje eu me emociono de contar, não de tristeza, mas porque um ato de perdão, por causa de um ato de perdão, hoje eu e minha família, a gente pode glorificar o nome de Deus. E no começo do meu namoro com o Bruno, ele não jogava, ele era o quinto reserva. Então no começo do meu namoro com ele treinava normal e passava o final de semana em casa, porque ele não ia para os jogos, né? Ele não era nem reserva, ele só treinava com o elenco. E aí quando ele começou a jogar, foi um momento de muita alegria. Imagina, o Bruno começou a jogar, Deus abriu essa porta para ele. E eu queria que vocês prestassem atenção nos detalhes, porque tem portas que Deus abre. E ali elas vão te ensinar coisas que outras portas não te ensinariam. E aí o Bruno começou a jogar. E aí foi um momento de muita alegria e nossa, imagina, né? Toda a família muito feliz que o Bruno começou a jogar.
E aí teve um jogo que foi em Porto Alegre. Ele jogava no Figueirense e ele veio jogar contra o Inter. E aí eu vim assistir o jogo. Ele não sabia que eu ia contar isso. Então, assim, ele provavelmente vai ficar bem quietinho. Esse testemunho, mana, tu não sabe, a mãe não sabe, ninguém sabe. Vocês todos vão ficar sabendo juntos. Enfim. Então, ele veio jogar aqui em Porto Alegre. E eu vim pra cá. Aí, eu vi o jogo. Eu acho que... Eu não me lembro se o Figueira ganhou do Inter na época ou não. Eu sei que na volta, ele voltou de avião e eu voltei de carro. E a gente tinha acabado de começar o nosso namoro. Acabado de começar não, a gente tava junto, acho que um ano e pouco. E aí eu voltei de carro e ele voltou de avião, então ele chegou mais rápido do que eu em Floripa, né? A gente morava em Floripa. E aí ele foi pra um lugar, ele disse que ele tava com um amigo dele e eu voltei de carro. Então eu demorei 6, 7 horas pra chegar. E aí quando eu cheguei ele disse que tava com um amigo dele e pra mim tudo bem. E o que eu sempre falava pra ele, desde o começo do nosso namoro, o que eu sempre falei pra ele foi: nunca mente pra mim. Sempre fala a verdade. Se um dia tu não quiser mais, só fala a verdade, só fala que não quer mais. Não mente, não me engana. Porque eu vim de um lugar onde eu tive um pai que muitas vezes mentiu pra mim. E que eu só falava assim, só não mente, porque eu não quero ter do meu lado alguém que minta. Só que Deus, ele nos dá umas pessoas difíceis da gente lidar. E aí eu cheguei e ele ainda tava com um amigo dele. E aí depois ele foi lá pra minha casa. E quando ele chegou lá, ele tava bêbado, tava alterado. E eu não quis arrumar briga, ele veio meio puxando briga, porque Satanás, ele é assim, né? Ele te leva pro pecado e ele te dá um laço no pecado e ele te amarra naquilo para que você não tenha forças de sair. Então ele foi lá pra minha casa depois alterado e tentou puxar uma briga e eu não quis, porque eu tava muito tranquila e eu tava muito feliz porque eu tinha vindo, né? Eu tinha visto o jogo dele, ele tinha jogado e tava tudo bem. E aí, tudo bem, passou, eu não quis arrumar a briga dele. Até que no outro dia eu tava no trabalho, eu trabalhava e aí era 1h da tarde, eu recebi uma mensagem no meu Instagram na época e olhei assim e era uma foto dele. E essa foto dele, ele tava, tinha sido no dia anterior, né? E ele tava no meio de umas meninas, tava num lugar com umas mulheres. E na hora que eu olhei aquilo, eu não conhecia Deus. Assim, eu sabia quem Deus era, eu sabia que eu tinha Jesus, eu ouvia falar. E na hora que eu olhei aquela foto, eu só me lembro de falar assim: Deus, me dá força. Porque era 1h da tarde e eu só saía do meu trabalho às 6. Então eu só olhei a foto e falei: Deus, me dá força. E aí eu trabalhei o resto da tarde tão bem como eu nunca tinha trabalhado antes, talvez. E eu trabalhei tranquila. E quando deu 6 horas eu fui ao encontro dele e perguntei onde ele estava, o que ele tinha feito no dia anterior. E ele continuou, ele falou que, né, tava com um amigo dele, que não tinha feito nada. Só que daí eu tinha provas, porque eu tinha foto. E naquele dia a gente não brigou, nada, eu não briguei com ele. Foi muito tranquilo, assim, eu não consegui ficar brava, porque era tanta decepção, era tanta tristeza. Foi que tu não mentisse pra mim e tu mentiu, então eu não quero mais. Eu quero terminar, tu segue a tua vida, tu pode fazer o que tu quiser. E enfim, aquilo tudo, não quis mais, terminei com ele. E aí eu fiquei muito mal e eu lembro que eu orei e falei pra Deus assim: Deus, nunca mais eu vou voltar pra Porto Alegre. Nunca mais eu vou naquela cidade. Porque se um dia eu for pra lá de novo, eu vou me lembrar
do que ele fez comigo. E eu nunca mais quero ir pra lá de novo. E aí o tempo passou e o que aconteceu? O Bruno, ele foi falar com um amigo dele do time, que era o Fabinho na época, que hoje discipula ele. E Deus, nos momentos, ele sempre coloca pessoas enviadas para nos trazer um direcionamento. E ele conversou com o Fabinho na época e o Fabinho me ligou e falou assim: Dani, ele tá muito arrependido, eu sinto verdade no que ele fala e eu tô te ligando pra dizer que tu não precisa voltar com ele, mas eu preciso que tu perdoe ele. E eu falei: eu não vou voltar, não importa o que ele faça, eu não vou voltar. E aí ele falou assim: tudo bem, não precisa voltar, só que eu tenho um lugar pra te convidar pra ir. Só aceita ir nesse lugar só uma vez e pronto. E ele nos convidou pra ir na igreja. E ali foi a primeira vez que eu e o Bruno fomos na igreja. E quando a gente foi na igreja, o pastor estava dando a palavra. E no final ele perguntou se tinha alguém que queria aceitar Jesus, né? Se tinha alguém que queria entregar a vida para Jesus. E a gente foi lá. E aí, quando a gente foi, a gente aceitou Jesus. E o pastor olhou para nós dois, que a gente estava um do lado do outro. E ele falou assim: a família de vocês vai ser referência nessa nação. E na época não fazia sentido nenhum, porque eu não queria voltar, porque na verdade eu nem sei se eu queria perdoar. E ele falou isso naquele culto. E aí eu já não entendia mais nada, né? E aí eu sei que depois eu perdoei o Bruno, mas eu não perdoei porque eu sou boa. Eu perdoei porque Deus, de alguma forma, tocou no meu coração e fez com que eu acreditasse naquela palavra. Só que mais do que isso, mais do que um coração disposto a perdoar, tinha do outro lado o Bruno com um coração verdadeiramente arrependido. Era um arrependimento não de fiz errado e ela terminou comigo e agora não vou fazer mais. Era um coração arrependido de dizer assim: eu nunca mais quero passar por essa dor. Era um coração arrependido de dizer: eu nunca mais quero fazer isso novamente. Era um coração disposto a receber o perdão e a mudar de vida. E Deus, ele nos levou para esse lugar, para que isso acontecesse lá no começo, para que ele pudesse entender sobre o que é um verdadeiro arrependimento e para que eu hoje também pudesse glorificar o nome de Deus através de um ato de perdão. Porque onde Satanás tentou agir, onde era para ser maldição, Jesus entrou. E onde era para ser maldição se tornou bênção. Porque se eu não tivesse perdoado, como que hoje eu estaria glorificando o nome dele? Como que hoje eu estaria falando para vocês: ei, Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a história da minha família, Jesus mudou a história da minha casa, Jesus transformou meu marido, Jesus transformou a minha história. Então é tudo porque um dia Jesus agiu no nosso casamento, Jesus agiu na minha vida e agiu muito mais no coração dele. Então um ato de perdão pode gerar um impacto em toda uma geração. Talvez você hoje não queira perdoar alguém que está do seu lado, achando que é só uma escolha, achando que é só você decidir entre tá junto ou não tá, perdoar ou não perdoar. Mas eu quero que vocês entendam que quando você resolve perdoar alguém, você está impactando diretamente em toda uma geração, em toda uma história, em toda uma família, em toda uma cidade, em toda uma nação, através de um ato de perdão. Quantas famílias hoje, elas são
estruturadas, elas são restauradas, e hoje a gente vive a bondade e a misericórdia de Deus e a promessa dele se cumprindo, que a gente seria referência. Porque hoje quem chega perto de nós e hoje quem vê a nossa família, nós somos referência. Eles falam, nossa, vocês são uma referência como casal, vocês são uma referência como pais. Mas as lutas que a gente passou lá atrás, o ato de perdão, o ato de se arrepender, foram essenciais para que hoje a gente pudesse viver a promessa que Deus fez pra gente. Então talvez você tenha promessa na sua vida, que Deus fez promessa na sua vida, mas você não tá com o coração disponível a perdoar. Talvez você tá carregando mágoa e talvez Satanás ele tá te amarrando num laço de rancor. E aí você não consegue viver as promessas de Deus para sua vida. E aí, o versículo 26 e 27 falou muito forte comigo, porque ele diz, né? Senhor, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Mas no 27 diz, o Senhor do servo soltou e perdoou-lhe toda a dívida. A dívida está paga. Porque não tem nada que a gente possa fazer para Deus. Não tem nada que a gente possa fazer para Jesus. Não tem nada, nenhum sacrifício que a gente possa fazer que a gente vai conseguir pagar o que Ele fez por nós. A dívida está toda paga. E talvez você tenha chegado aqui pensando que um dia você ia pagar a Deus, que você ia recompensar a Deus porque pelo que você fez, pelo que você devia. Mas não tem como pagar. A dívida é impagável. E por isso Jesus veio, para te libertar e para te perdoar. Jesus, ele veio para levar com ele todas as nossas transgressões. E talvez um dia você possa ter ouvido falar de Deus, e daí talvez você continuou igual após ouvir falar de Deus. Só que quando você tem um toque de Deus, você não permanece igual. Ninguém permanece igual depois de um toque de Jesus. Então, quando eu falo sobre perdoar a dívida, é você se sentir realmente amado e perdoado e entender que por ser perdoado, você não pode permanecer igual. Por ser perdoado, as suas atitudes não podem permanecer as mesmas. Por ser perdoado, você precisa hoje mudar o caminho que você estava fazendo. Talvez até agora você fazia sempre a mesma coisa porque você não acreditava e não tinha noção do tamanho do amor e da misericórdia que Deus teve sobre a tua vida. Mas o preço que Jesus pagou, não tem nada que a gente possa fazer. A gente só pode hoje adorar, respeitar e obedecer. E uma das coisas que ele nos deixou é: perdoem como eu perdoei vocês. Aqui na palavra diz que a dívida era tão alta e ele foi perdoado. E quando alguém fez algo para ele que era tão minúsculo, perto de tudo que ele tinha sido perdoado, ele não perdoou. E se nós somos crentes, e se nós somos filhos de Deus, e se hoje você está entendendo que não tem nada que você faça que Deus não tenha te perdoado, não tem nada no passado que Deus não tenha jogado no mar do esquecimento, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, tudo que fazia parte de você, tudo, ele joga no mar do esquecimento. Não tem nada, não tem, não, porque eu gostava disso, porque eu fazia isso, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Tudo ele joga no mar do esquecimento. E se você hoje quer ser verdadeiramente alguém que serve a Deus, você não pode guardar mágoa. Se você quer verdadeiramente ser alguém que é parecido com Jesus, se você está aqui, não sei se acompanha todas as lives, mas essa aqui, todas as lives que eu faço eu quero
pessoas, eu quero uma geração de pessoas que caminhe para ser parecida com Jesus. E se eu e você, a gente quer ser parecida com Jesus, a gente não pode guardar mágoas, porque Jesus não guarda mágoas nossas. Ele perdoa os nossos pecados e o que Ele espera é que a gente tenha novas atitudes, que a gente seja nova criatura a partir do momento que a gente aceita Jesus para morar dentro do nosso coração. Não tem como você aceitar Jesus para morar no seu coração e você ter mágoa dentro do seu coração. Em Mateus 5:23 diz: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa sobre você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Jesus espera de nós um coração arrependido muito mais do que uma oferta. Jesus, ele está em busca de corações quebrantados, corações que dizem assim: Senhor, até aqui eu fiz tudo errado, mas eu creio e eu entendo que o Senhor me perdoou. E agora eu também quero perdoar quem me fez mal. E agora eu quero mudar de vida. E agora eu não quero mais fazer as coisas que eu fazia, porque eu fazia isso até antes de te conhecer. Mas agora eu não quero mais que isso faça parte de mim. Então, assim como o Senhor esqueceu, jogou no mar do esquecimento, eu também quero jogar tudo no mar do esquecimento. E eu quero ter uma nova vida. E eu quero saber perdoar. E eu quero ter um coração disposto a perdoar. E o que Jesus está esperando nessa noite são corações dispostos a serem tratados, lavados, corrigidos. Nós não temos todo o tempo do mundo. Você não tem todo o tempo do mundo para perdoar. Eu não tenho todo o tempo do mundo para perdoar. Não dá para deixar o perdão para amanhã ou para a semana que vem. Não dá para deixar o perdão para o ano que vem. Não dá para deixar o perdão para a próxima hora. O perdão, ele é agora. O perdão é para já, o perdão é para hoje. A gente não sabe quais são os próximos minutos, a gente não sabe qual vai ser o último dia da nossa vida. A gente não sabe qual vai ser o último dia de uma pessoa que pode estar carregando dentro dela uma mágoa de nós. Então o perdão é para agora, enquanto há tempo. É preciso que a gente perdoe, porque caso Jesus volte agora, a palavra dele diz que a gente precisa estar inculpável diante do julgamento. Em 2 Pedro 3,14 diz: por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Então o que nós precisamos buscar é estar inculpável. É saber que se hoje Deus resolver nos levar, se Deus resolver levar as pessoas que a gente ama, se Jesus resolver voltar agora, nesse momento, a gente não vai chegar diante dele e dizer: Senhor, me espera porque faltou eu pedir perdão. Senhor, me espera porque faltou eu perdoar. Todos os dias a gente precisa estar diante dele, buscando estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa. E se Jesus voltasse agora, nesse momento, quem a gente deveria perdoar? Quem a gente teria que perdoar e não perdoou? Para quem a gente deveria ter pedido perdão e não pediu? Com quem que a gente devia ter conversado de uma forma mais amigável e não conversou? E existem orações que elas não são respondidas, aceita. No meu tava travando. E em 1 Pedro diz, né, que para os maridos, para eles buscarem estar sempre bem com as suas esposas, para que as suas orações não sejam interrompidas. E eu levo também para um lado que não só o marido buscar ser sábio no convívio com a mulher para que as orações não sejam respondidas, mas também as mulheres e talvez nas amizades e talvez na família, para todo um campo onde, talvez as suas orações não estão sendo respondidas. Procura lá no seu coração, vê se não tem uma raiz de amargura.
Procura no seu coração se não tem um perdão que você precisa liberar e você não perdoa. Talvez você tenha orado há anos por alguma questão, mas o seu coração ainda está cheio de mágoa. Talvez o seu coração está com orgulho e você nunca pediu perdão pelo mal que fez na vida de alguém. E aí você não entende por que Deus não age na sua vida. E em Coríntios diz, não permitam que Satanás tenha vantagem sobre vocês. Cada mágoa que você tem no seu coração, cada falta de perdão que você tem no seu coração, é uma vantagem que Satanás tem sobre a sua vida. Satanás, ele te amarra na mágoa e ele te laceia na falta de perdão. E ele te envolve no rancor. E quando você vê, você não consegue caminhar, você não consegue progredir, você não tem a sua vida indo pra frente porque você tá tão enrolado nos laços de Satanás. Você tá tão envolvido na falta de perdão que você não consegue fazer nada na sua vida que não seja lembrar do rancor, lembrar da mágoa, lembrar da tristeza, lembrar do que fizeram. E aí você não consegue olhar pra frente e ver que Deus, ele tem um novo caminho, que ele tem um novo propósito, ele tem uma nova vida, ele tem uma vida muito mais próspera do que isso que você vive, mas você tá ali envolvido no rancor, envolvido na raiva, envolvido na mágoa. E a palavra que eu queria trazer hoje não é só sobre morte, não é só sobre você morrer hoje e não ter tempo de pedir perdão, não é só sobre você ter alguém que você ama que vai embora morar com Deus hoje e você não ter tempo de falar as palavras que você queria, mas é sobre a vinda de Jesus. E tem gente que pensa assim, não, mas Jesus não vai voltar agora. Então eu tenho tempo para voltar para Deus, eu tenho tempo para pedir perdão, eu tenho tempo para depois buscar, eu tenho tempo para me arrepender mais tarde. Eu não quero me arrepender agora, eu ainda gosto da minha vida, eu ainda gosto das coisas que eu faço. Então depois eu me arrependo quando eu ficar mais velho. A verdade é que nós não sabemos o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. E a palavra diz que vai ser como um piscar de olhos. E que nós só precisamos estar preparados, porque num piscar de olhos, nada que existe hoje vai existir mais. Somente a vida eterna. E quando a gente for se encontrar com Jesus, será que a gente está preparado para dizer que a gente fez tudo o que era possível aqui na Terra? Será que a gente está preparado para olhar para Jesus e dizer, Jesus, tudo que o Senhor me mandou fazer eu fiz? Porque talvez nunca ninguém tenha falado para você sobre o perdão, sobre o quanto isso faz diferença na hora do julgamento. E daí você não vai poder olhar para Jesus e dizer assim, não, mas eu não sabia. Porque ele vai te dizer, não, você assistiu uma live e foi falado com você. E você escolheu não perdoar. E você escolheu não pedir perdão. E você escolheu continuar na sua vida. Em Mateus 24:42 diz, se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, ele ficaria de guarda. Se a gente soubesse a hora que Jesus viria, a gente estaria vigiando. Se alguém falasse assim, ei, Jesus vai vir amanhã, quanta coisa a gente deixaria para trás esperando a salvação? Se a gente soubesse que Jesus viria amanhã, quantas pessoas a gente iria querer trazer para Jesus? Quantos familiares a gente ia dizer, ei, pelo amor de Deus, se arrepende e vem. E aí tem gente que pensa, não, vai demorar. E a gente não sabe qual é o tempo, a gente só precisa estar disponível hoje a ouvir a voz dele. Então, hoje, se vocês tiverem alguma questão para se reconciliar hoje. Se vocês tiverem algum perdão para liberar, libera hoje. Se vocês tiverem algum perdão para pedir, peça hoje. O perdão não tem a ver com merecimento. Nós não merecíamos o perdão. E talvez quem te feriu não merece o seu perdão. Mas o perdão, ele não é um sentimento. O perdão é como a fé.
E a gente precisa exercitar todos os dias. Se lembre todos os dias que os seus pecados foram perdoados e por isso hoje a gente pode perdoar. Não tinha como a gente pagar o preço e Jesus levou. E por isso que hoje a gente pode perdoar com a nossa fé, que é Jesus que faz a gente fazer o que é bom. Nós somos maus, tudo que a gente faz de bom é Jesus. E se Ele nos deu a palavra para a gente perdoar, é porque Ele vai nos dar a força para isso. É porque quanto mais próximo a gente estiver dele, mais capacidade a gente tem de fazer o que ele fazia. Não é fácil. É uma tarefa bem difícil, mas quando Jesus está com a gente, quando a gente traz Jesus para dentro da nossa casa, quando a gente traz Jesus para dentro do nosso coração, o fardo se torna mais leve. E a gente entende que a gente já está cheio de Jesus. Então, o mal que a outra pessoa nos causou só deve fazer mal para ela mesma e não para nós. Então perdoa e libera essa pessoa de se sentir amargurada. Perdoa de verdade, perdoa no seu coração, perdoa no seu íntimo. Existe um perdão para perdoar outra pessoa, existe o perdão para que a gente peça e existe o perdão para você se perdoar. Quantas pessoas não voltam para Jesus porque não se perdoam? Não se perdoam do que fizeram, não se perdoam do que pensaram, de como agiram. Só que não tem nada que você possa fazer, você já foi perdoado. Hoje você é livre para voltar para Jesus e para permitir que Jesus entre na sua vida e que você agora perdoe os outros também. Perdoe quem te fez mal. Hoje é dia de cura, é dia de arrependimento, porque talvez o dia de hoje vai ser usado para lá na frente você glorificar o nome do Senhor. Talvez hoje você pense que é só um ato de perdão. Talvez hoje você pense que você está sendo bobo. Talvez hoje você pense que você está sendo usado. Mas quando você vê um coração arrependido, quando Jesus vê um coração arrependido, Ele transforma a maldição em bênção. Então faça a sua parte de perdoar. Não importa se a outra pessoa estava errada, se ela pediu perdão ou não pediu. Faça a sua parte. E se você tem alguma coisa com alguém, não deixe o seu orgulho ser maior do que a sua vontade de estar perto de Deus. Então, fala com a pessoa, peça perdão. Nós precisamos perdoar e pedir perdão para que a gente possa seguir. Toda e qualquer raiz de amargura nós podemos colocar no braço de Deus. E a gente pode orar e dizer: Senhor, é muito difícil para mim perdoar. Senhor, eu tenho muita mágoa, mas por favor, tira isso do meu coração. Por favor, eu libero essa pessoa para prosperar. Eu libero essa pessoa para caminhar. E por favor, me faça também caminhar. Eu te entrego. Eu perdoo porque um dia o Senhor me perdoou. Deus sabe como vai agir com cada um. A justiça é de Deus. Então entrega para Deus e confia que Ele vai agir com outra pessoa, que Ele vai agir no coração de outra pessoa, na mente, nas atitudes. Porque no juízo final, na hora que Jesus vier, nós vamos prestar conta só de nós mesmos. A gente só vai prestar conta das nossas atitudes. Deus, Ele não vai olhar para você e perguntar por que o fulano fez aquilo. Ele vai olhar para você e vai perguntar por que você não perdoou. Ah, mas foi porque ele deixou de fazer isso, foi porque ele fez isso. Jesus vai dizer: com ele eu vou tratar depois. Agora eu estou tratando com você. Porque você não perdoou. Porque você não pediu perdão. Porque você não fez diferente. O que eu vou tratar com o outro é problema do outro. Então presta atenção e medita nisso nessa noite, porque o que Deus vai tratar com você no dia do juízo final,
Ele não vai querer saber de terceiros. Você está disposto a perdoar hoje? Você está disposto a deixar Deus fazer da sua vida um testemunho que vai salvar a vida de outras pessoas? Você está disposto a deixar o seu orgulho de lado e a enviar uma mensagem? A tentar se reconciliar com alguém que você acha que não tem mais solução? A tentar liberar o seu coração de mágoa, de angústia? Na noite de hoje, Deus ele me chamou para um lugar de arrependimento. E Ele me trouxe a lembrança que um dia o meu coração perdoou uma dor muito grande, uma decepção muito grande, mas que dessa dor Ele transformou em uma alegria que não se compara. Os sofrimentos momentâneos que a gente tem nessa terra não se comparam com a alegria que a gente terá no céu. Então não perca a sua salvação, não perca a sua oportunidade, o seu privilégio de viver nos caminhos de Deus, de viver no céu, de viver num lugar onde não haverá choro e ranger de dentes por causa de uma raiz de amargura. Na vida a gente não vai levar absolutamente nada. Quando a gente for prestar contas com Deus, a gente não vai ter nada, a não ser as coisas boas que a gente fez aqui na terra, a não ser o perdão que a gente liberou, a não ser o perdão que a gente pediu, a não ser a obediência que a gente teve diante de Deus e as pessoas que se inspiraram em nós para caminhar mais perto de Deus. Então, talvez hoje, se Deus tocou no teu coração que você precisa perdoar alguém, talvez hoje seja o dia. Nós não temos todo o tempo do mundo. Amanhã, verdadeiramente, pode ser tarde demais. Amanhã pode não dar mais tempo. Amanhã, eu e você, a gente pode não estar mais aqui. Amanhã, eu e você podemos não acordar. Nós não temos tempo para demorar para pedir perdão. Nós precisamos ser o que dá o primeiro passo hoje, porque nós, todos nós que estamos aqui nessa live, nós somos os filhos de Deus. Nós somos quem carrega o Espírito Santo no nosso coração. Então nós somos quem precisa dar o primeiro passo. E é isso que Deus espera de nós, corações dispostos a perdoar. E nessa noite, se você não tem forças para perdoar algo que fizeram com você, é a noite de você entrar no seu quarto, fecha a porta, no secreto, você pede para Deus: Senhor, sozinha eu não consigo. Antes de te conhecer e antes de o Senhor liberar essa palavra para mim, eu nunca seria capaz de perdoar. Mas porque eu tenho uma palavra do Senhor e porque o Senhor está mandando eu fazer isso, o Senhor vai me dar a força que eu preciso para perdoar essa pessoa. E Deus, Ele vai te dar a força. Você não precisa ter vontade. Você precisa ter obediência. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Que ela é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, ela é mais forte, Senhor, do que qualquer atitude que a gente tenha nessa terra. Obrigada, Jesus, porque Tu és um Deus que nos dá força de onde a gente não tem. Tu nos faz, Senhor, tirar força de onde nós nem imaginamos, mas porque
tua força sobre nós, porque é o teu braço sobre as nossas vidas. É por causa do teu nome que nós conseguimos andar por lugares que a gente imaginou que nunca andaria antes. É por causa do teu nome, da tua palavra, que nós conseguimos agir, Senhor, de forma que jamais a gente agiria antes. Deus, o que eu te peço nessa noite é que tu fale no coração de cada pessoa, que tu desperte, Senhor, para que tu traga à luz, Pai, cada raiz de amargura que tem no coração de cada pessoa aqui. Senhor, pessoas que talvez acham que não tem nada para perdoar, que não tem nada para pedir perdão, Senhor, traz a luz nessa noite. Incomoda, Senhor, cada um de nós, onde é que nós precisamos pedir perdão para Ti, pedir perdão para as pessoas. O que, Senhor, Tu queres? Qual é a área da nossa vida que a gente ainda não se arrependeu e que Tu está esperando, Senhor, o nosso coração quebrantado diante de Ti? Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, nos incomoda nessa noite, para que a gente tenha um coração reto diante de Ti, para que a gente esteja preparado e vigilante todos os dias, para quando o Senhor vier nos buscar, a gente possa estar diante de Ti, purificados, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui, eu te agradeço por cada familiar, por cada encontro. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu preparou o dia e a hora para esse encontro. Eu sei que não é à toa, não foi à toa, Senhor, que as pessoas entraram aqui nessa live. Mas, Pai, toca nos corações de uma forma diferente hoje. Fala, Senhor, nos corações de uma forma que elas nunca tenham sentido antes. Em nome de Jesus, eu te agradeço por usar esse lugar para poder exaltar o Teu nome, para glorificar o que o Senhor fez na minha vida e o que o Senhor continua fazendo. Obrigada, Senhor, porque o meu casamento é um testemunho vivo da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui e que confia, Pai. Confia no que Tu depositou no meu coração. Obrigada, Senhor, eu te agradeço. E eu te peço, abençoe a nossa noite de sono. Abençoa, Senhor, a casa de cada um. Abençoa os enfermos, ó Pai. Que venha cura, que venha restauração. Que venha, Senhor, o novo agir de Deus no coração de cada pessoa que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite. Que vocês absorvam essa palavra e eu queria, se alguém tiver algum testemunho para me contar através dessa palavra, eu queria saber, eu queria orar com vocês no direct. Eu sei que Deus, Ele colocou essa palavra muito forte no meu coração e foi direcionado para alguém. Eu tenho certeza que eu trago a palavra aqui com muito temor. E Deus, Ele tinha alguém em especial para que fosse liberada essa palavra. Tem alguém, e essa palavra é para mim, para você, mas tem alguém em especial que Deus tem pressa em perdoar, que Deus tem pressa em transformar, que Deus está com pressa em trazer de volta. Então, se essa palavra entrou no seu coração hoje, presta atenção se não é você que Deus tem chamado, e você tem se desviado, e você não quer ouvir, mas nessa noite Deus tem pressa em te chamar de volta. Amém? Boa noite. Tá, eu vou perguntar de onde que vocês são. Sabe por quê? Porque a Rô disse que estava vendo a minha última live e quando o Bruno começou com esse negócio de onde que vocês estão falando, ela disse que tinha uma pessoa que era da Serrinha, da Bahia. E aí ela falou: Dani, tu não tem noção aonde que é Serrinha, na Bahia.
Aí ela falou que é muito, muito, muito interior. E aí eu falei, então vamos ver de onde que as pessoas estão falando. Porque, na verdade, eu acho que 90% das pessoas que assistem, eu acho que é todo mundo de São Paulo. Então, às vezes não é, né? Do Rio Grande do Sul, de Floripa, de Minas Gerais. Será que a pessoa é da Bahia? Mas aí não é da Serrinha, né, Fran? Minas, Porto Alegre. Ana, tu nem tá em Floripa, tá em Nova York. Minha live tá muito chique, internacional. Curitiba, Chapecó, Xangri-Lá. Bianca, tu nem tá em Floripa, tu tá em Nova York. Deixa a minha live chique, fala que tu tá em Nova York. Para as pessoas verem como eu tô chique, daqui a pouco eu vou pregar em inglês. Portugal, Salvador, New York, viu? Ó, tem New York, tem Brasil e tem Portugal. Nós estamos muito chique. Então tá, gente, boa noite. Boa noite. Que já passou, né? Hoje passou mais de 1 hora. Meu Deus, não era. Eu só queria dar a palavra em 20 minutos, mas não consegui. Tchau pra vocês. Boa noite. Deus abençoe vocês. Não importa onde vocês estejam, o importante é vocês sentindo Deus no coração de vocês e que a palavra dele não tem limites, não tem fronteira para alcançar. Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Um beijo, boa noite.